Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem como título Ética Cristã na Vida Escolar. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 4 assuntos. E o primeiro deles será: que mundo é este? Em segundo lugar, vamos falar sobre vivendo num contexto diferente. Em terceiro lugar, vamos falar sobre como posso ser luz do mundo na escola. E em quarto lugar, vamos falar sobre a honestidade intelectual. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. Que mundo é este? Vivemos num mundo que, segundo a Santa Bíblia, jaz no maligno, onde este mundo significa que os valores sociais, éticos e morais experimentados pela sociedade totalmente alheios e à parte dos preceitos divinos. Na primeira carta do apóstolo João, em seu capítulo de número 5, versículo número 19, diz assim a palavra do Senhor: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O apóstolo Paulo inicia o terceiro capítulo da segunda carta a Timóteo, declarando sobre a incidência desenfreada dos males e das corrupções dos últimos dias, que se abateria no seio da humanidade, fruto de uma sociedade extremamente relativista e materialista em suas ações, onde o amor, principal sentimento e comportamento, ficaria à margem das relações sociais. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 1 até o versículo de número 5, diz assim a palavra do Senhor: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Mas que tempos difíceis seriam estes? Tempos que os homens demonstrariam toda a sua natureza comportamental, animalesca, selvagem e demoníaca, visando sempre a destruição das boas práticas, da convivência social, onde cada um viveria por si, numa extremada posição de fúria, individualismo, egolatria e penosidade. Foi neste contexto que acabamos de ler que o apóstolo Paulo nomeou pelo menos 19 males da alma humana, refletidos pelo comportamento e ao mesmo tempo adversos à palavra de Deus, os quais nós vamos passar a mencionar neste momento com seu respectivo significado. Então, primeiro ele falou que os homens seriam egoístas ou amantes de si mesmo. São aqueles que possuem um amor próprio excessivo, que levam a pessoa a exercer um egocentrismo, colocando em primeiro lugar os seus interesses, desprezando qualquer interesse alheio. Em segundo lugar, ele disse que os homens seriam avarentos ou amantes do dinheiro. São as pessoas que têm um apego sórdido aos bens materiais, principalmente ao dinheiro, com desejo de acumular riquezas, inserindo em sua alma a desqualificação de não ser generoso. Em terceiro lugar, os homens seriam jactanciosos ou presunçosos,
São aqueles que julgam em sua altivez serem melhores que os outros em um determinado campo que regem os relacionamentos humanos. Em quarto lugar, arrogantes ou soberbos são as pessoas que se acham nas características humanísticas mais elevados do que os outros. São altivos, sempre se colocam no contexto de relacionamento humano como o dono da verdade. Em quinto lugar, blasfemadores são aqueles que proferem ofensas verbalizadas contra o seu próximo e contra Deus, tipificadas em seus sórdidos comportamentos. Em sexto lugar, desobediente aos pais. São as pessoas que não aceitam os normativos declinados pelos pais, quebram as regras da boa convivência entre pais e filhos, detestam ordens e recusam em aceitá-las porque não conhecem o princípio da autoridade do pai sobre a família dada por Deus. Em sétimo lugar, ingratos. São aqueles que não reconhecem o bem e a ajuda que receberam de outrem, não valorizam o esforço ou ação empreendida por uma pessoa para o seu próprio benefício. Em oitavo lugar, irreverentes ou profanos. No sentido religioso, são as pessoas que não respeitam o que é sagrado e as coisas divinas. Já no sentido sociológico, são as pessoas que não respeitam aos outros. Em oitavo lugar, irreverentes ou profanos. No sentido religioso, ou melhor dizendo, em nono lugar, desafeiçoados ou sem afeto natural. São aqueles que em suas relações sociais não nutrem amor, carinho, simpatia e amizade para com outras pessoas. Em décimo lugar, implacáveis ou irreconciliáveis. São as pessoas que não têm a capacidade de perdoar ou de não reconhecer que também precisam de perdão, mantendo sempre a disposição de manter-se em oposição e afronta ao seu próximo, sem qualquer possibilidade de paz entre os homens. Em 11º lugar, caluniadores. São aqueles que proferem e manifestam por outros meios falsas acusações de qualquer ordem que ferem a reputação e a honra de uma outra pessoa. Em 12º lugar, incontinentes ou sem domínio de si. São as pessoas que não possuem o autocontrole, não possuem a capacidade de se dominarem a si mesmos, agindo sempre pela regência magna da emoção ou da vontade carnal, que na maioria das vezes ferem os princípios da boa conduta e de um bom tratamento social. Em 13º lugar, cruéis ou selvagem. São aqueles que manifestam um sentimento prazeroso de fazer as pessoas sofrerem e querem a qualquer custo, de forma impiedosa e desumana, ver este sofrimento consumado nas pessoas. Inimigos do bem são as pessoas que têm a aversão em realizar o bem para uma pessoa e que sistematicamente odeia o que é do bem. Traidores são aqueles que promovem ações que se caracterizam por falta de lealdade, quebra da fidelidade e da confiança para com o próximo. Em 16º lugar, atrevidos, obstinados ou indiferentes são as pessoas que tratam os outros com desrespeito, não observando os limites da privacidade moral ou o direito da liberdade dos outros. Em 17º lugar, enfatuados ou embriagados de orgulho são aqueles que sempre agem com vaidade e orgulho, demonstrando um caráter de exibicionismo, vangloriando-se pelas suas relativas qualidades. Em 18º lugar, amantes dos deleites são as pessoas que se dobram aos prazeres carnais, especialmente aos prazeres da volúpia, prazeres sexuais. E em 19º lugar, os religiosos são aqueles que manifestam uma aparência externa de sentimentos religiosos, isto é, de terem comunhão com Deus, mas na prática, corroborados pelos seus respectivos comportamentos, negam o amor das coisas de Deus. Portanto, estas
São as 19 qualificações ou 19 males em que a sociedade está imersa, ou seja, é um retrato fiel da condição do homem, no sentido de que eles estão a desrespeitar, a não ter uma convivência social de forma digna, um relacionamento interpessoal de forma respeitosa. Esta é o retrato da sociedade que jaz no maligno. Passando para o item 2 da lição, vivendo num contexto agora diferente deste que nós mencionamos no primeiro item, somente a educação cristã pode, de forma plenamente eficaz, preencher uma grande lacuna na educação das pessoas, concebendo e formando nelas um ilibado caráter moral e uma perfeita vida espiritual, numa excelsa fonte que é a palavra de Deus. Especialmente nos fundamentos espirituais e morais registrados nesta infalível palavra, com os objetivos de promover o fortalecimento do caráter e o desenvolvimento da cidadania cristã. A educação cristã deveria ter um espaço especial na vida de uma família, pois a transmissão, o aprendizado e a prática dos princípios divinos garantem ao ser humano um equilíbrio espiritual, moral, social e familiar de excelência. E a base é a Bíblia Sagrada, onde a igreja aparece como um instrumento importante de anunciação e ensino desta palavra, sob a regência de um homem ungido e chamado por Deus, o anjo da igreja ou pastor. Em contrapartida, nós encontramos na base educacional secular da sociedade ameaças à igreja e à educação cristã, nas quais nós vamos citar agora. Estas são as ameaças para um contexto diferente, para que não venhamos a viver num contexto diferente. Em primeiro lugar, o materialismo. É a doutrina filosófica que diz que as únicas coisas que existem são substâncias materiais, os fenômenos mentais, a consciência, as sensações e sentimentos são explicados como modificações da substância material sem a introdução de substâncias mentais ou espirituais distintivas. Ou seja, o materialismo só foca o que é material, esquecendo do espiritual. Um exemplo clássico do materialismo é o ateísmo implícito e explícito, que tem se fortificado nos bancos escolares em todos os níveis, estabelecendo uma crença de que não existe Deus, seres ou acontecimentos imateriais e espirituais. A única coisa que importa neste mundo são os eventos materiais. A segunda ameaça a essa educação cristã é o relativismo, que é a base para nossos juízos no conhecimento, na cultura e na ética, e difere de acordo com as pessoas, acontecimentos ou situações. É um estado mental e uma maneira de pensar que repele as reivindicações absolutas. Um exemplo clássico do relativismo nas escolas é a propagação da teoria evolucionista de Darwin, que proclama o homem como descendente do macaco, algo desprovido de veracidade, pois o criacionismo é uma realidade registrada nas páginas da Bíblia. Nossas crianças não podem ser educadas fora dos valores absolutos da Bíblia Sagrada. Deus criou o universo e tudo que nele há, e sobre o universo mantém o domínio e o controle pleno. Devemos sempre louvar o Deus Criador. Outras ameaças são exemplos das absurdas novas leis. Em nossos dias odiernos, o liberalismo social, por conta de fortíssimas ações de grupos sociais organizados,
sob a tutela de principados e potestades malignas, tem desencadeado uma completa desestruturação social, com a tentativa de mudar valores sociais, morais, espirituais absolutos, exarados na palavra de Deus. E mudar isso por valores de concepção e execução pecaminosa, consubstanciados na razão e na experiência inconsequente. A ingerência do Estado tem propiciado, por meio da base educacional e das pseudos livres relações sociais, amparadas pela criação de leis espúrias, grandes ameaças e ataques à Constituição e mantença da família no padrão pai, mãe e filhos, perfeitamente harmonizados com a palavra de Deus, aos quais nós podemos citar, por exemplo, desobediência dos filhos aos pais. O liberalismo social prega a pseudo-liberdade na criação dos filhos, onde pais que vierem a aplicar qualquer ação de natureza disciplinar a filhos desobedientes ou rebeldes devem ser passíveis de punições, inclusive com a perda do poder sobre os filhos, que poderão ser recolhidos a instituições governamentais para serem educados por agentes do governo. A Bíblia Sagrada ordena que os pais devem ser os educadores por excelência de seus filhos, inclusive com a aplicação de punições disciplinares, para que os efeitos sobre a formação espiritual, emocional e intelectual dos filhos sejam benéficas e duradouras. No livro de Provérbios, capítulo de número 22, Provérbios 22, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 23, versículos 12 ao 14, diz assim a palavra do Senhor. Aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Provérbios, capítulo de número 13, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Provérbios, capítulo de número 29, versículos 15 ao 17, diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem a envergonhar sua mãe. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrige o teu filho, e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Outra lei que vai promover esta questão de um mundo que jaz no maligno, nós temos grupos sociais que têm aventado a legalização do aborto através da permissão para a interrupção da gravidez até a 12ª semana de gestação. A palavra de Deus condena veementemente esta prática, pois ninguém tem o direito de tirar a vida de um ser humano indefeso criado por Deus. Ademais, esta irresponsável legalização do aborto fomentaria a promiscuidade no âmbito das famílias, especialmente nas jovens e adolescentes, ferindo frontalmente os princípios doutrinários manifestados por Yahvé na Bíblia Sagrada. Outra lei é a legalização da prostituição, como profissão. A prostituição é a mais relevante destruição da dignidade humana, pois corpo, prazeres carnais são trocados por dinheiro, onde o ser humano passa a ser objeto descartável. A sociedade prostituída no campo sexual desestabiliza a família, cria relações promíscuas, traições, quebra da confiança
adultérios, homicídios e outros males sociais de consequências danosas imensuráveis. Não há como tolerar a prática da prostituição, que é condenada pelo Senhor em todos os aspectos em sua palavra. Jesus condena o pecado da prostituição, mas ama e perdoa o pecador arrependido. Como quarta lei que vai de forma contrária aos preceitos divinos, é a permissão para a produção e consumo de droga ilícita. O uso de drogas e psicotrópicos não estabelecidos por tratamentos médicos se consubstanciam em nossos dias como o maior e mais complexo problema de ordem social. Muitas famílias são destruídas, tanto os pais como os filhos são alijados do convívio normal em sociedade, perdem famílias, bens materiais, enfim, perdem tudo e ficam como itinerantes nos grandes centros urbanos, depreciados e marginalizados pela sociedade. Os dependentes de drogas vivem como subhumanos, sem qualquer perspectiva de vida digna. O uso de drogas, sejam lícitas ou ilícitas, que promovem uma dependência química, um vício próprio pela vontade de consumo do homem, tem a absoluta reprovação do Senhor Yahvé. A Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, proclama exacerbadamente que as drogas tiram o entendimento de um ser social e humano, provocando diversificados pecados condenados pelo Senhor. Como quinta condição é a condescendência com a delinquência. As relações sociais, embora sejam muito complexas, pois são resultados de muitos fatores emocionais, biológicos, sociológicos e até políticos, se não forem devidamente cuidados pelas autoridades competentes, desembocam numa delinquência generalizada. Vivemos neste momento em todos os lugares de nosso país com uma delinquência desenfreada, sem qualquer perspectiva de solução, abrandamento ou minimização. E pelo contrário, observamos uma tendência cada vez mais de agravamento, sistemas judiciais desestruturados que não atendem imediatamente aos anseios do povo pela justiça, promovendo direta ou indiretamente a sensação de prevalência da violência. No livro de Eclesiastes, capítulo de número 8, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ou seja, por causa da impunidade, o coração do homem se volta a realizar uma nova prática de delinquência, porque não há punição. Deus examina tanto o justo como o iníquo e abomina aquele que ama a violência. É no coração do homem que nasce toda sorte de pecado, e é no coração dele, transformado por Cristo, que o desejo delinquente é aniquilado. Outro ponto de ameaça, a convivência das pessoas, a educação cristã, são as novas relações matrimoniais, e isso tipificado sobre modelos que o liberalismo social intenta padronizar como relação social familiar, tais como casais do mesmo sexo, casamentos arranjados pelas redes sociais e empresas especializadas, casamentos com cada cônjuge morando na casa de seus respectivos pais, união de um homem com uma mulher para apenas gerar filhos e satisfazer o sonho de ser pai ou mãe, e as relações sexuais ilícitas, dentre outras. Estes modelos fogem do padrão dado por Deus para o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Já o ponto número 3 da lição diz: como posso ser luz do mundo na escola? Nossa conduta, seja na escola ou em qualquer outro ambiente, deve ser permeada pelos valores da palavra de Deus.
Devemos ter um comportamento ilibado, tratando a todos de forma igualitária, com amor, tendo a certeza que somos luz e sal da terra. Não querendo ser o dono da verdade, mas tendo a ciência de que estamos com a verdade, que é o Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, em seu capítulo de número 5, versículos 13 ao 16, diz assim a palavra do Senhor. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal viesse insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Na segunda carta escrita ao jovem Timóteo, o apóstolo Paulo exulta por saber que o seu discípulo estava seguindo os seus ensinamentos, a sua maneira de agir, as suas virtudes espirituais, e assim o apóstolo se coloca como um referencial de obreiro aprovado por Deus, tanto no sentido teórico como prático, tendo um propósito bem claro em sua vida espiritual de pregar o Evangelho de Cristo para a salvação dos que estão perdidos, disposto também a trabalhar na obra de Deus, embasado em sua fé, paciência, amor, perseverança e nos sofrimentos, fruto de intensas perseguições. Na segunda carta a Timóteo, em seu capítulo de número 3, versículos 10 ao 13, diz assim a palavra do Senhor. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas elas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O apóstolo Paulo alerta Timóteo a se voltar para a preservação da sã doutrina, tendo a preocupação de que a palavra de Deus fosse pregada em todas as ocasiões possíveis para a salvação dos homens. A segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Portanto, neste contexto, o apóstolo Paulo ele exalta a palavra de Deus como fonte da salvação em Cristo Jesus. E devido a essas características que nós mencionamos, ou seja, a palavra é inspirada por Deus, útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira correta de viver. Como servos de Deus, devemos viver pela fé em Cristo Jesus e pela exata compreensão da palavra de Deus, para nesta condição ficarmos preparados e prontos para fazer a obra de Deus e todo tipo de boas ações. Ou seja, como ele diz aqui no versículo 17 da segunda carta a Timóteo, capítulo 3, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O item número 4 da lição faz uma pergunta: e a honestidade intelectual? Seja na escola, na família, no trabalho, na igreja ou em qualquer lugar onde você colocar a planta de seus pés, um exemplo de honestidade.
Seja um modelo impecável de um servo ou de uma serva de Deus. Não se exponha, não se acomode e nem permita ser um instrumento de escândalo para o Evangelho de Cristo. Paute a sua vida e seu comportamento em sociedade, segundo os valores da palavra de Deus, de modo que todos olhem para você e digam: aí vai um jovem de Deus, ou aí vai uma jovem de Deus. Concluindo a nossa aula de hoje, o cristão, na sua genuína essência, é um modelo tridimensional de Cristo e vivendo com integridade, idoneidade, honestidade neste mundo, em tempos difíceis, deve demonstrar que é luz sobre as trevas, não se conformando e nem agindo segundo os valores putrefatos desta sociedade corrompida em seus valores morais, éticos, sociais e espirituais. Portanto, tenha ética cristã na vida escolar. Bênçãos do Senhor Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.